Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo aqui no canal Um Cara Autista. E hoje iremos conversar sobre autismo e mães geladeira. Você já ouviu falar desse termo? Como será que isso surge na ciência, medicina, psicologia? E será que até hoje tem gente acreditando nessa suposição que já foi refutada da mãe geladeira como causa do autismo? Bom, primeiro vamos fazer uma breve revisão histórica do autismo na ciência. Vamos voltar para 1943, quando um médico chamado Leo Kanner estuda um grupo de crianças que elas têm dificuldade de socialização, de comunicação e também movimentos motores repetitivos. Ele chama isso de distúrbios autísticos de contato afetivo ou de autismo infantil precoce. E o Kanner faz uma associação muito forte entre o autismo e atraso no desenvolvimento e deficiência intelectual. Porém, quase na mesma época, em 1944, tem um médico chamado Hans Asperger, e ele estuda crianças do sexo masculino, que ele diz que são mais inteligentes, mas que vão ter dificuldade de socialização, de comunicação, hiperfoco em interesses restritos. Percebam a diferença entre o Kanner, que associa o autismo à deficiência intelectual e atraso, e o Asperger, que já faz uma associação entre o autismo e alta inteligência. Isso começa a ficar mais claro na ciência quando uma médica chamada Lorna Wing, em 1980, cunha o termo síndrome de Asperger. E já na ocasião, ela defende que o autismo é uma condição muito mais dimensional do que categórica. O que significa isso? Cada autista vai ser de um jeito. Portanto, ela faz uma defesa dos direitos dos autistas e traz uma compreensão muito mais ampla do espectro. Teve muita influência na ideia do espectro autista, a posição de Lorna Wing. Agora, vamos entender como que a ideia de mãe geladeira surge. Não é tão recente, não vem tão depois. Já aparece com o próprio Leo Kanner, quando, em 1949, ele começa a falar do comportamento dos pais. Primeiro, ele vem da ideia biológica, ele diz que essas crianças têm uma inata incapacidade de se comunicar, de socializar, e depois ele começa a dar entrevistas e a falar bastante do comportamento dos pais e diz que esses pais de filhos autistas, eles apenas se descongelaram o suficiente para que eles pudessem ter filhos. Então, é uma ideia de que os pais de autistas seriam frios. Ele parte da biologia e depois ele começa a ir para uma explicação mais psicológica. E quando que isso se populariza muito? Com um psicanalista chamado Bruno Bettelheim, com o livro A Fortaleza Vazia, de 1967. Ele conta o caso de 3 crianças e ele chega a dizer que uma das crianças é filha de uma mãe narcisista. Ele usa literalmente este termo, narcisista. Ele reforça a ideia de mãe geladeira, de uma mãe que não é suficientemente boa de perceber as necessidades dessa criança e por isso ela se tornaria autista. Essa é a visão do Bruno. A gente pode dizer que o Bruno é muito coerente, muito condizente, você lendo o livro percebe isso, com a visão psicanalítica do desenvolvimento humano. Ele não está traindo a psicanálise, ele não está indo contra o que a psicanálise fala, muito pelo contrário. Tanto que se você vê até hoje, aí que chega a questão, tem psicanalistas, para o meu choque, quando eu fui pesquisar, eu vi vídeos de psicanalistas que até hoje defendem a posição do Bruno. Eles não falam isso abertamente, mas você percebe que eles ainda acreditam que o autismo é causado por uma mãe que não é suficientemente boa. E vamos entender o porquê? Porque eles acreditam que o ser humano só existe nessa interação, nessa linguagem, senão ele passa a não existir como pessoa. Desconsideram completamente a perspectiva biológica da coisa. As percepções de mãe geladeira da psicanálise têm uma influência muito forte nos princípios da psiquiatria, da psicologia. As primeiras versões do DSM, que é o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, são fortemente influenciadas pela psicanálise, que domina a área na ocasião. Assim, veja como a medicina, a psicologia e toda a área da saúde teve essa influência psicanalítica. A hipótese das mães geladeira se populariza socialmente e muitos pais acabam saindo como culpados quando os seus filhos recebem um diagnóstico de autismo. Isso atrasou muito para que os autistas tivessem os seus direitos garantidos, que até hoje
estamos lutando por isso. Encerrando aqui, nunca foi provado que a hipótese de mãe geladeira é verdadeira como causa do autismo. É claro que existem autistas que vão ser filhos de mães narcisistas, que vão se traumatizar por isso e o seu desenvolvimento pode ser severamente afetado por essa experiência traumática de sofrer violência psicológica e negligência. E essa privação materna que pode gerar depressão infantil, essa influência ambiental existe, mas a gente não pode dizer que é exatamente esse ambiente que está causando o autismo. Percebam a diferença. O autismo é uma condição neurobiológica, neuropsicológica, mas a gente não pode dizer que uma mãe geladeira causou o autismo. É muito traumático para uma criança sofrer violência psicológica familiar, negligência, violência física. Isso vai sim ter um impacto e é possível sim que muitos autistas sejam filhos de pais narcisistas, mas precisamos entender este fenômeno e também estudar clinicamente como que esses autistas vão perceber essa influência nefasta dessa família sociopata, psicopata e negligente. Isso que é importante para que a gente possa dar o melhor tratamento, que os autistas possam receber os melhores cuidados, compreendendo a forma que eles funcionam. Essa ideia de mãe geladeira faz com que a gente pense que o autismo pode ter cura. Porque se é uma questão de ambiente, muda o ambiente para curar. Cuidado com isso. Tá bom? Eu penso ter ficado bem claro, eu vou deixar na descrição vários links e referências úteis se você quiser continuar estudando este assunto. Se você gostou do vídeo, eu peço que você curta, compartilhe, se inscreva no canal e ative as notificações. Dúvidas, críticas, sugestões, deixe o seu comentário abaixo. E a gente se vê no nosso próximo encontro. Muito obrigado!